Meu nome é Isadora Lima da Cunha, eu tenho 17 anos, eu moro em Bento Gonçalves e estudo no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou cursando o primeiro ano do ensino médio integrado ao técnico em meio ambiente. O orientador da minha pesquisa é o professor doutor Jonathan Henriques do Amaral e o título é Transtorno Bipolar, Identidade e Sociabilidade. O projeto foi iniciado para cumprir com a disciplina de metodologia científica, a qual faz parte do meu curso. O tema, transtorno bipolar, identidade e sociabilidade, foi elaborado a partir do meu interesse pessoal no assunto em questão. Sabendo que eu fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar, surgiu meu interesse no tema e, apesar de sempre manter imparcialidade durante o projeto, eu acredito que esse ocorrido me ajudou a seguir com ele e a elaborar ele de melhor forma. Por exemplo, quando eu reconheci que os meus comportamentos estavam ligados ao transtorno, eu decidi limitar minha pesquisa à forma como os indivíduos se identificam e se relacionam perante a sociedade. A pergunta problema é: como indivíduos que recebem o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar passam a se identificar como sujeitos e a se relacionar com outros, tanto portadores quanto não portadores do transtorno? O objetivo geral é analisar de que forma o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, o TAB, impacta na maneira como o portador se reconhece como sujeito e estabelece os laços sociais. Alguns objetivos gerais, os quais deram base para ser feitas perguntas respondidas no questionário, são identificar a reação do portador ao receber o diagnóstico de transtorno, detectar transformações na rotina e nas relações familiares e sociais após o diagnóstico, verificar se a presença de laços afetivos contribuiu para lidar melhor com o diagnóstico, observar se houve mudança na forma do indivíduo se identificar perante a sociedade e a si mesmo, e averiguar a importância do estabelecimento de laços afetivos com outros portadores do transtorno. Agora eu vou apresentar alguns dados, os quais justificam a importância do meu trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno afetivo bipolar atinge cerca de 140 milhões de pessoas. Ele é um dos principais fatores de redução de tempo de vida e saúde da população entre 15 e 44 anos. É a quarta maior causa de prejuízo funcional entre os transtornos neuropsiquiátricos e aumenta de 15 a 20 vezes o risco de suicídio. Ele não tem cura e sua causa desconhecida, que evidencia a falta de financiamento adequado para as pesquisas, porque é extremamente estigmatizado pela sociedade. O TAB é de difícil identificação, porque seus sintomas podem ser confundidos facilmente com de outros transtornos. Assim, a maior parte dos indivíduos já recebeu algum diagnóstico anterior errado. E quando finalmente recebem o CID, que é o diagnóstico correto, eles entram em choque porque a doença não tem cura e eles terão que mudar seus hábitos e perspectivas ao longo de toda a vida para se encaixar ao tratamento. Por isso que o apoio de familiares e pessoas do convívio do bipolar se faz tão importante. Porém, quando essa compreensão não é possível, o bipolar vê na internet uma oportunidade de ser compreendido, de compartilhar suas falas e experiências e aprender também com outros portadores coisas que vão além do que é passado a eles pelas consultas clínicas psiquiátricas. Portanto, entende-se que o transtorno afetivo bipolar ele deve ser mais reconhecido, estudado, e suas informações deveriam ser mais propagadas a todas as camadas da população, sendo que é um transtorno que não tem cor, raça ou gênero, e os primeiros sintomas aparecem cedo, os quais, se não tratados, podem acabar tanto com a vida do portador quanto dos seus familiares. Eu vou apresentar alguns conceitos importantes para o meu projeto, mas eu quero deixar claro que a minha pesquisa não é voltada para as questões biológicas e psiquiátricas da doença. Ela se volta às questões de bioidentidade e biosociabilidade. A identidade pessoal é a visão que cada um tem de si mesmo. E quando ela é afetada por uma condição biológica, cria-se uma bioidentidade, que distingue o indivíduo dos demais e gera impacto tanto na identidade pessoal quanto na forma de se comportar na sociedade, seguindo a tendência de, após serem diagnosticados, os indivíduos procurarem pessoas que de igual forma compartilham dessa mesma condição. É na internet que se tem facilitado muito essa interação. Portanto, os blogs e grupos privados de apoio buscado por muitos criam-se uma biosociabilidade,
que são indivíduos com as mesmas características biológicas, que trocam saberes, experiências e afetos, independente de outras características de suas identidades. A pesquisa foi feita através de questionários, com perguntas fechadas, de múltipla escolha e escala Likert, e perguntas abertas. Os questionários foram feitos de forma anônima e o foco das perguntas era responder aos objetivos do projeto, tratando de temas relacionados à identidade e sociabilidade do indivíduo após o diagnóstico. Os questionários eles foram enviados via internet diretamente a todos os indivíduos portadores de transtorno que participam de blogs e grupos da plataforma Facebook relacionados ao TAP. Vale destacar que, inicialmente, a pesquisa era voltada apenas para adolescentes portadores de transtorno afetivo bipolar. Porém, como eu obtive um número ainda mais baixo de respostas, eu não pude fazer nenhuma análise e eu decidi abranger o tema para todas as idades. E apesar de ser enviado 2 vezes, os questionários não obtiveram ainda assim um número significativo de respondentes. Até o dado momento, 10 indivíduos da faixa etária de 12 a 32 anos responderam ao questionário. Desse modo, só é possível examinar os resultados parciais. Os 10 indivíduos afirmaram que, mesmo antes do diagnóstico, já se sentiam diferentes dos outros por causa de algum comportamento ligado ao transtorno. 9 especificaram esses comportamentos, sendo eles como depressão, euforia, agressividade, irritabilidade, paranoias, dentre outros que são característicos dos sintomas já conhecidos do TAB. Todos também afirmaram fazer algum tipo de tratamento. 7 fazem medicamentoso e psicoterápico, 1 apenas medicamentoso e 2 apenas psicoterápico. Para 6 dos 10 indivíduos, os laços familiares e sociais mudaram após o diagnóstico. Para alguns eles melhoraram, mas para outros foram prejudicados, principalmente pelo preconceito referente à doença. A maioria dos respondentes também afirmou que o contato com outros portadores através da internet ajudou a lidar melhor com o transtorno. Os 10 indivíduos descreveram as suas reações ao receber o diagnóstico, e elas variaram entre alívio, por finalmente descobrir seu CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, medo, raiva e confusão mental. Todas as questões de escala Likert obtiveram um alto nível de concordância. 6 respondentes concordaram com a afirmação sobre o uso da internet como local de desabafo. 7 concordaram que os laços afetivos contribuíram para lidar melhor com o transtorno. E 9 concordaram que passaram a se enxergar de forma diferente após o diagnóstico. Por fim, todos afirmaram que o TAB já afetou suas vidas profissionais devido à falta de compreensão de outros indivíduos, mas principalmente aos momentos de depressão e euforia característicos da doença. Devido ao baixo número de indivíduos que responderam à pesquisa, não é possível fazer nenhuma generalização. Entretanto, é possível concluir que a internet tem facilitado a interação entre os portadores do TAB, executando um papel essencial na construção da bioidentidade desses sujeitos, que com unanimidade afirmaram que mesmo antes do diagnóstico já se sentiam diferentes daqueles que não portavam o transtorno. Ou seja, eles não se reconheciam e nem se sentiam pertencentes a outros grupos sociais considerados básicos na sociedade, como escola, família, trabalho, etc. Eu pretendo dar continuidade à pesquisa, fazendo uma análise de caso, com o objetivo de aprofundar os saberes já adquiridos, colocando eles em teste e reunir mais dados para futuras conclusões.